Vamos então começar o 19º capítulo, Passes. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles. Não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividades espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensão de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então nós vemos aqui a colocação que ele faz do primoroso trabalho, estudo, compenetração, dedicação, esforço que os desencarnados precisam ter para poderem se qualificar para trabalhar nos passes magnéticos. E ele coloca aqui: pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano ainda incompleto, no terreno das qualidades desejáveis, ele coloca aqui: quando
na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir esta ou aquela deficiência. A boa vontade sincera, para aqueles que se dedicam, para aqueles que estudam, para aqueles que se esforçam. É importante entender a necessidade do esforço, do estudo, da boa vontade, a boa vontade verdadeira. Por isso, a gente está vendo aqui as exigências no plano espiritual. Por isso, tantas exigências no plano carnal aqui. Para se fazer um curso de passe, é importante estar afastado dos vícios, ter deixado de beber, aquelas pessoas que bebiam sempre. Não digo uma tacinha de vinho ou uma cerveja no final de semana. Estou falando aquelas pessoas que bebem ou bebiam todos os dias. Depois de 6 meses, 1 ano que pararam de beber, que pararam de fumar, elas podem fazer um curso para começar, depois de 1 ano e pouco, que realmente se afastaram dos vícios, poderem começar a dar passe. Uma pessoa que fuma ou a pessoa que tem o hábito de beber não tem condições físicas, nem psicológicas para dar passe. Não adianta ter boa vontade. É aquela história da melhor água, do melhor café para ser feito, mas se o filtro está sujo, aquele café que vai sair contaminado. Não tem como evitar isso. Então é importante que se entenda as exigências que são feitas nas casas espíritas para aqueles que querem fazer o curso de passe. É muito importante o trabalho de leitura, o trabalho de conhecimento, de estar empenhado na sua reforma íntima, na sua modificação interior, porque aí sim está comprovando a boa vontade de querer se modificar, de querer melhorar, e aí sim pode participar com a sua boa vontade, com o seu preparo no dia do passe, principalmente aqueles que trabalham com fluidoterapia, que trabalham com passes mais específicos. No dia do passe, não podem ingerir carne, aqueles que ainda mantêm o hábito, porque precisa estar com uma digestão e com o corpo, com trabalho no segundo cérebro, que é o gástrico, mais leve, mais tranquilo. Precisa ser uma ingestão de comida leve. Não adianta também se empanturrar de feijão, de grãos, de ovo, de repolho, de coisas que fermentam, porque ele não vai estar com a carne, mas vai estar com um monte de coisas fermentando. Então é importante entender de uma alimentação frugal no dia que for trabalhar com o passe. Isso também é bom indicar, é bom colocar para aqueles que vão, principalmente na fluidoterapia, receber o passe de tratamento. Porque também é importante que eles estejam com o corpo mais bem preparado, com menos toxinas, com menos coisas na digestão, para poderem receber esses passes de auxílio de tratamento, né? Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, uma vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas em serviço, acompanhados de perto pelas entidades referidas. Vali-me então do ensejo para intensificar meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? A resposta: todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Aí a necessidade da orientação, do estudo, do aprimoramento, para que se possa realizar um bom trabalho. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. São muito raros aqueles que querem servir.
espontaneamente. Aqueles que querem estudar, aqueles que querem se aprimorar, aqueles que levantam de manhã e se preparam desde a hora que se levantam para os trabalhos que serão realizados. Aqueles que se mantêm no vigiar e orar durante as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, para se modificarem, para poder servir melhor, para poder prestar um serviço melhor. Então é o que ele diz aqui. São muitos raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem que pede do candidato o esforço laborioso no começo. Perdão. Então a maioria fala assim, não, eu tenho boa vontade, né? Fica aqui, fica ali, esperando o pozinho de pirilim-pim-pim, a fada madrinha, que vai fazer como ele do dia para a noite ele passe a emitir energias magnéticas salutares, curadoras, que ele passe a ser um médium de cura. Isso não existe. O que existe é merecimento. O que existe é trabalho contínuo, exatamente como do atleta que vai para a academia treinar para poder correr uma maratona ou para poder participar de um concurso. Como disse Emmanuel para Chico, é disciplina, disciplina, disciplina. E se nós queremos fazer um bom trabalho, se nós queremos realmente ajudar o próximo, primeiro eu tenho que trabalhar em mim. Primeiro eu tenho que me modificar e me melhorar. A hora que eu começo o trabalho e me proponho a me melhorar, vai vir a ajuda de todos os lados, vai vir o conhecimento, vai vir os cursos, vão vir os livros, e conforme o meu esforço, eu também vou modificando e melhorando as minhas energias magnéticas para que eu possa transmitir essas energias para os meus semelhantes. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu só vou doar aquilo que eu tenho. E eu vou ser sempre um filtro para as energias do plano espiritual que se utilizarão de mim para chegarem até os irmãos. Se o filtro estiver sujo, infelizmente eu sou responsável. Isso que é importante que se entenda. Eu sou responsável pelas bactérias ou pelos elementos nocivos ou pelas energias ruins que eu estou passando para aquela pessoa que às vezes está fragilizada ali, precisando de um passe. Eu serei responsabilizada por ela às vezes sair se sentindo mal do passe, porque isso acontece e acontece muito mais do que se pensa por irresponsabilidade do passista. Porque nós temos que ter ética, responsabilidade. Se eu não estou bem, se eu sou orgulhoso o suficiente para não mostrar que eu não estou bem, eu não sirvo como trabalhador. Tenho que chegar para o dirigente, chegar para a mentora ou mentor do meu curso, ou o mentor ou a mentora do passe que está ali, o mentor encarnado, colocar, eu não estou bem. Hoje aqui eu preciso de um passe, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem, eu não vou trabalhar hoje. Hoje eu vou receber. Na hora que eu estiver melhor, eu volto a trabalhar. Isso é conhecimento, isso é ética, é saber que eu não posso passar para o outro os meus problemas. Eu sou responsável por as energias que eu passo, pelas coisas que eu faço. Continuando aqui, são muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não um serviço do bem que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto,
Se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Quando nós vamos nos colocar à disposição porque queremos trabalhar, vamos receber a orientação. E aí muitos se melindram. Já tive pessoas que falavam, imagina se eu estou com boa vontade, qual é o problema de eu fumar? Como assim? Como é que você vai transmitir todas as toxinas que a nicotina e todos os venenos que tem no cigarro e deixam no seu corpo, deixam nas suas células, deixam no seu perispírito, deixam todas as suas energias? Como é que você vai transmitir isso para alguém que às vezes está doente, está fragilizado ali na busca de um passo? Isso é o cúmulo da irresponsabilidade. Eu já vi pessoas se fragilizarem, né? É aquela questão do personalismo, né? Acharem que elas são melhores, elas podem mais, elas são diferentes, as coisas, né? E se vitimizam, se acham incompreendidas e se afastam, porque elas não querem uma casa que as ensinem a trabalhar, elas querem uma casa que façam tudo do jeito que elas querem. E que principalmente para o orgulho e para a vaidade elas mostrem para todo mundo, olha, eu sou passista. Tem aqueles que vêm batendo o sapato, o salto, arrastando o chinelo lá do fundo da casa para todo mundo ver que eles são passistas. Infelizmente tem muita coisa que precisa ser aprendida e melhorada junto a todos nós. Todos nós temos muito ainda para mudar e para melhorar. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Perfeitamente, claro que sim. Se nós fôssemos esperar todos estarmos perfeitos, nenhum de nós poderia trabalhar. A questão é a vontade de se modificar, a vontade de trabalhar dentro de si para poder ser um bom trabalhador e para poder realizar um bom trabalho. Enquanto não estiver em condições, tem muito trabalho dentro da casa espírita que ele pode realizar, até que ele consiga melhorar, consiga afastar vícios que atrapalham as energias magnéticas. Cada um sabe de si, não é só cigarro, não é só álcool, tem outros vícios que precisam ser afastados, minimizados, conseguir ter um domínio para depois poder entrar nos cursos para poder trabalhar com as suas energias eletromagnéticas. Perfeitamente, aduziu Alexandre atencioso, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. Para se fazer merecedor, exige o esforço na melhoria, no aprendizado, na verdadeira boa vontade, que é de dentro para fora. Não é a boa vontade de mostrar ali, olha, eu sou passista, eu estou doando o meu tempo, eu não estou assistindo a novela, eu estou aqui para todo mundo ver. Não tem o menor sentido. Nós precisamos começar essa mudança dentro de nós e ajudarmos os nossos irmãos que estão com dificuldade. Esse é um trabalho, às vezes, ingrato dos dirigentes das casas espíritas, que tem que ser feito com muito amor, com muita tranquilidade, com muito tato, com muita psicologia, mas tem que ser feito. Esses irmãos precisam ser auxiliados. Então, eu vou repetir aqui. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Perfeitamente, aduziu Alexandre atencioso, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto, de que se faz merecedor. Não longe de nós,
permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei: quando na crosta, envolvido pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? O orientador percebeu minha intenção e elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Exatamente o que eu estava colocando até agora. Eu vou repetir. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. É um candidato ao aprendizado, à modificação, ao estudo, por isso que os trabalhadores da casa obrigatoriamente têm que participar dos cursos, têm que participar dos estudos, porque eles têm que estar lendo, estudando, trabalhando para a sua elevação, para a sua reforma íntima o tempo todo. Não pode estacionar, porque a água parada apodrece. Ninguém pode ficar parado. Nós vamos trabalhar, estudar e aprender pela eternidade. Temos que começar já, ontem. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Trabalharmos as nossas emoções, termos domínio, controle das nossas emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Aqueles que desperdiçam as suas irradiações, as suas energias com raiva, com ódio, com cólera, com gritos, com palavrões, com brigas desnecessárias, com atitudes desrespeitosas, com encrencas para tudo quanto é lado, ele não tem a menor condição de começar o seu trabalho nem de receber ajuda fluídica do plano espiritual, porque ele vai estar todo trapado, todo bloqueado, com todos os seus canais energéticos entupidos pelas energias deletérias que ele mesmo cria. Eu vou repetir aqui. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Constituem barreiras que impedem as passagens das energias auxiliadoras. E impede as passagens de energias para auxiliar a ele, trabalhador. O que ele vai conseguir fazer para o outro? Primeiro, é que nem no caso do avião. Na despressurização, a máscara vem primeiro em nós. Primeiro nós começamos a receber o oxigênio. Depois, com o oxigênio, estando plenos na nossa atividade, nós vamos ajudar os que estão em volta.
Mesma coisa acontece com o trabalhador. Primeiro ele vai colocar a máscara nele, ou seja, primeiro ele vai tratar dele. Primeiro ele vai fazer os cursos, vai ler, vai estudar, vai começar o seu trabalho de modificação, de reforma íntima, de transformação de dentro para fora. Depois que ele tiver começado, que ele tiver nesse trabalho, que ele já tiver numa posição de melhora, de modificação, aí sim ele vai ter os seus canais já mais desobstruídos para poder receber auxílio para ele. E depois disso, ele vai poder transmitir através dele auxílio para os demais. Porque ele vai influenciar com as suas energias? Vai, mas as suas energias estarão renovadas, estarão melhoradas através do seu merecimento e do seu esforço próprio. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Por isso a preocupação com a alimentação, não só no dia do passe, mas nas 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Nós somos um templo, a gente precisa cuidar muito bem do que manda, do que coloca nesse templo. Está colocando aqui dos elementos deletérios do álcool. Então, tudo bem, a pessoa bebe só uma taça de vinho no domingo. Se você vai dar passo ou trabalhar na segunda, não faça. Porque às vezes leva mais de 48 horas para você limpar o teu organismo. Se você comeu muita carne, muita coisa no domingo, não faça nenhum trabalho mediúnico ou de passe na segunda. Comece a fazer os seus trabalhos a partir da terça ou quarta-feira, porque o organismo precisa de 48 horas para se retificar. Por isso que os passistas, por isso que os médiuns trabalhadores em fluidoterapia, em trabalhos mais aprofundados de cura, precisam de um jejum de carne, de alimentos tóxicos, de alimentos muito fortes, 48 horas antes do trabalho. Eles precisam 48 horas antes do trabalho começar uma alimentação frugal, frutas, sucos, alimento muito leve para estarem prontos nas 48 horas seguintes para o trabalho que vão realizar. Exatamente por tudo que ele está colocando aqui. O excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes. Não tem como ter faculdades radiantes, não tem como transmitir energias eletromagnéticas, energias de luz, com o corpo cheio de comida vinagrada, apimentada, fermentando. Não estou nem falando da carne, porque a carne aqui é um cadáver dentro do organismo, é a pior das situações. Estou falando de outras situações. Porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas, como a nicotina e outras drogas, operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu:
levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então, aqueles que realmente compreendem a necessidade do desenvolvimento nas qualidades que nos referimos, porquanto em contato incessante com os benfeitores desencarnados. Como que a gente está em contato incessante com os benfeitores desencarnados? Através da oração, através da prece, através do vigiar e orar e controlando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, na vontade firme de se modificar. Nós estaremos em contato incessante. Não é só naquela horazinha do trabalho dentro da casa espírita. São nas 24 horas do dia, os 7 dias da semana que tem que ter esse contato. Aí é aquele quadro, porquanto em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento, que o ergue a posições mais elevadas. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras. Contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá, porém, certamente ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que mergulhado na ignorância ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outro. Será crível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente e considerou: seria demasiado rigor. Então, aqui, num caso de exceção, de extrema urgência, uma pessoa que está ali visitando um doente no hospital, que o plano espiritual precisa de ajuda, precisa de energias telúricas, energias da terra, precisa de ectoplasma. Aquela pessoa está ali em prece, contrido, com uma vontade de ajudar de alguma forma aquele enfermo, não importa qual seja a sua crença, qual seja a sua religião, sim, o plano espiritual vai usá-la da melhor forma possível, da forma que der, vai se utilizar dela. Mas nós não, dentro de uma casa de trabalho, não estamos falando de exceção. Quando nós estamos numa casa de trabalho, nós estamos falando de trabalho contínuo. E o trabalho contínuo não quer dizer o trabalho só no plano encarnado. Todos nós que trabalhamos numa casa, seja ela espírita, budista, jainista, católica, evangélica, não importa. Os nossos trabalhos continuarão quando nós desencarnarmos. É um trabalho que nós estamos plantando e trabalhando para a eternidade. Não é só para hoje ou só para amanhã. É um trabalho contínuo. Então, numa casa de trabalho, nós não estamos falando de exceção. Então, ele coloca: seria demasiado rigor em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana.
Isso é fato, né? Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de pensar um minuto, esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então ele não quer desencorajar ninguém. Longe de nós desencorajar qualquer um que queira trabalhar. O importante é a responsabilidade. A gente não pode desencorajar, mas a gente também não pode ser conivente com a irresponsabilidade, né? com o desconhecimento, com a ignorância. Porque a ignorância daquele que não teve a chance de aprender, a ignorância daquele que não teve condições de receber ensinamentos, essa ignorância é compreendida pelo plano espiritual superior, por Deus nosso Pai ela é compreendida. Mas a ignorância daquele que não quer aprender, que não quer estudar, tendo todos os elementos e todas as oportunidades na sua mão, essa a gente não pode ser conivente, não pode passar a mão na cabeça daquele que quer pura e simplesmente se manter ignorante, porque não quer se esforçar e não quer se dar ao trabalho de estudar e aprender. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. Então vamos continuar estudando e aprendendo na segunda parte deste capítulo.